Eu tenho tanto pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder lhe explicar como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça nem um segundo que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Mas como é grande o meu amor por você. Boa tarde a todos. Sou Jeane Carvalho, assistente social do SESC Pernambuco. É um prazer estar aqui com vocês. O SESC parabeniza a todas as pessoas idosas pelo Dia Internacional do Idoso, neste dia 1º de outubro. O principal objetivo desta data é homenagear as pessoas de mais idade, pessoas idosas, mas também tem como objetivo sensibilizar a sociedade para as questões de envelhecimento, destacando a importância da sua proteção e de cuidados com a pessoa idosa. Em nome do SESC Pernambuco, gostaria de agradecer a todos que nos acompanham no nosso segundo fórum, que traz como tema o protagonismo da pessoa idosa em tempos de pandemia. Como todos nós sabemos e vemos acompanhando, a longevidade hoje é uma realidade, não só no Brasil, como em todo o mundo, né? E a população está envelhecendo de forma muito significativa, marcando presença em nossa sociedade. Hoje, nós iremos conversar sobre o processo de envelhecimento, autonomia e protagonismo da pessoa idosa, que é imprescindível, principalmente neste período de pandemia, que se caracteriza pelo isolamento da pessoa idosa. Vamos iniciar a nossa tarde hoje convidando Elisete Maciel, que fará uma breve apresentação sobre a sua trajetória acadêmica e profissional. E, em seguida, teremos também a apresentação das duas convidadas, Zilna Cirne e Cláudia Grande. Elisete, boa tarde, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas, né? Muito obrigada pelo convite, através do SESC. Eu sou psicóloga, formada pela Universidade Federal de Pernambuco, fiz especialização em neuropsicologia pela Faculdade Pernambucana de Saúde e especialização em gerontologia pela Universidade Católica de Pernambuco. Atualmente, eu atuo também como coordenadora do Centro Interdisciplinar Acadêmico do Estado de Pernambuco. A minha trajetória com o envelhecimento, eu acho que ela vem desde o meu pai, né? Enquanto ele foi no processo de envelhecimento, meu pai e minha mãe, a gente vai trabalhando as diversas formas de como envelhecer. E o intuito hoje, enquanto profissional, é fazer com que a sua própria sociedade se conscientize com o processo do envelhecimento e na capacidade que esses idosos eles têm
em continuar a sua atividade, né, trabalhando, estudando, fazendo, viajando, vivendo, né, de forma assim mais efetiva. E a gente, enquanto profissional, dá essa possibilidade, dá essa credibilidade, trabalhando as potencialidades e habilidades que essas pessoas idosas têm e que ainda podem exercer diversas profissões, que é o que nós vamos ver aqui ao longo do segundo Fórum de Envelhecimento. Muito obrigada, Elisete, pela sua presença. Convido agora a Zilna Cirne para a apresentação. Olá, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer a vocês, em nome do SESC Pernambuco, né, essa oportunidade. Então, meu nome é Zilna Cirne, eu tenho 72 anos de idade, sou musicoterapeuta e sou especialista em gerontologia, aqui pela Universidade, pela Unicap, né, Universidade de Pernambuco, Universidade Católica. A minha trajetória começou muito cedo, porque desde criança eu sempre gostei de música, eu comecei a aprender música quando criança, e depois, quando eu fui morar no Rio Grande do Sul, casei, fui morar no Rio Grande do Sul, e lá eu fui fazer o curso de licenciatura em música, e, paralelamente, eu fiz musicoterapia, cadeira de musicoterapia, que funcionava dentro do Hospital Psiquiátrico, lá de Porto Alegre. Então, lá mesmo, eu fiz a cadeira, me estagiei e depois trabalhei como musicoterapeuta dentro do hospital. Mas voltei para o Nordeste, e quando eu voltei para o Nordeste, eu vim para trabalhar na empresa do meu pai, que era uma empresa do comércio, e ele faleceu, veio a falecer, e eu vim em Recife com a minha filha, que já era professora aqui na universidade, e me aposentei. Aí eu resolvi que não ia ficar em casa parada, e fui fazer especialização em musicoterapia para me atualizar, e também fiz depois a especialização em gerontologia. E hoje eu atuo em clínicas aqui em Recife, de gerontologia, uma delas é Centro Dia. Eu também atuo como regente de um coro terapêutico, também com idosos aqui em Recife, faço atendimento clínico em consultório e em domicílio, né? E me sinto uma privilegiada, porque na minha idade, estar ativa é o que tem de melhor para nós, né? E também quero dizer, como tema, como a gente, como idoso está nessa pandemia, né? Eu quero dizer que foi uma oportunidade que eu tive de me reinventar nessa pandemia, porque eu fui buscar cursos online, fui fazer, inclusive, cursos de edição de vídeo para poder trabalhar com as pessoas, meus pacientes. Voltei a fazer o ensaio do coro terapêutico online. Então, assim, a gente não pode parar. Então, eu me sinto uma privilegiada de, na minha idade, estar atuando e sendo ativa, né, nesse processo de envelhecimento. Muito obrigada. Muito obrigada, Zina, pela sua apresentação. Convido agora a Cláudia Grande para que possa também fazer uma breve apresentação sobre a sua trajetória e protagonismo. Bom, gente, eu estou aqui escutando essas duas mulheres sensacionais, com cursos super especializadas. O que foi que eu fiz? Eu fiz o que eu acho que toda mulher, depois de 60 anos, resolve fazer. Ela resolveu viver a vida. Criei o Projeto 60 Anos, que é uma página no Facebook, sem querer. Resolvi transformar esse monte de mulher que estava chateada, que não tinha nada para elas, que não tinha nada de beleza, nada de moda, que não tinha amigos, estava fechada dentro de uma casa, não sabia mexer na internet. Resolvi começar a dar dicas, comecei a dar dicas de moda, de beleza.
comecei a pôr assuntos interessantes e, de repente, eu tinha 800 mil mulheres me seguindo. Então, o que eu sou? Eu sou, para esses idosos, para nós idosos, porque eu também sou idosa, estou com 64 anos, eu sou uma referência, eu sou uma voz para essas mulheres que estavam por aí invisíveis, para esses idosos que estavam invisíveis. Eu falo mulher porque a minha página, como é uma página que começou com moda, muitas mulheres entraram, mas foi apenas um gancho para esse monte de mulher, esse monte de idoso que estava esquecido, que a indústria não prestava atenção, que o comércio não prestava atenção, que a sociedade não prestava atenção, dar o seu grito de liberdade, dizer: oi, estou aqui, estou viva, estou presente, tenho vontade de fazer tudo, quero viajar, quero me divertir, quero ser bonita, quero ser charmosa, quero ser elegante. E o Projeto 60 Anos é isso. E a gente vai conversar com isso durante o tempo. Eu estou em todas as redes sociais, eu dou palpite na vida de todo mundo, eu converso sobre assuntos que ninguém quer conversar. Por exemplo, incontinência urinária, a mulherada morre de vergonha. Como não? A gente viaja, não dá vontade, de repente você quer correr para um banheiro e ninguém fala isso. Sobre namorar na velhice. Então, a minha página é uma página que fala de diversos assuntos que ninguém fala. Eu falo com muita tranquilidade, porque eu sou uma idosa muito orgulhosa de ter passado os 60 anos. Quero chegar nos 70, quero fazer um projeto 100 anos, eu falo que eu já comecei a bolar isso, mas o que é o Projeto 60 Anos? É uma página para você que não tem vergonha de envelhecer, que tem orgulho e sorte de ter chegado aqui. Já trabalhei com idosos, trabalho já há 20 anos, sou presidente de uma assistência social e criei essa página para você que não tem vergonha de envelhecer e que se sente bem na vida. Gente... Meu nome é Cláudia Grande, gente, eu me esqueci. Parabéns por essas lindas histórias de protagonismo e trajetórias de vida de vocês. Eu tenho certeza que vocês vão trazer muito conhecimento e muito exemplo, né, positivo aí para os nossos idosos que estão aqui nos assistindo hoje. Eu gostaria também de registrar a presença de Leonor Araújo, que brilhantemente abriu o nosso evento. Né? Muito obrigada, Leonor. Eu que agradeço o convite ao SESC Pernambuco, estar junto com essas mulheres maravilhosas, todas na... Muito bom, muito bom. Muito obrigada pelo convite. O prazer é todo nosso. Então, vamos iniciar essa nossa conversa, né, nessa tarde tão agradável, com essas mulheres tão maravilhosas, conversando um pouquinho aqui com a Elisete. Elisete, quais os sentimentos vivenciados pelos idosos nesse período de pandemia, diante da sua experiência profissional, dessa trajetória que você tem com o envelhecimento? Como é que você avalia esses sentimentos que são vivenciados pelos idosos? E como eles podem estar buscando essa ajuda? Bom, os sentimentos que existem ainda, são diversos, né? Até porque os idosos, eles normalmente têm uma vida ativa, né? Muitos deles têm a ida e vinda da forma como eles quiserem, horários, enfim. Esse processo de pandemia fez eles isolarem não só de si mesmo, como do seu convívio familiar, convívio de trabalho, né? Por serem fatores de grupo de risco, o que acarretou diversos sentimentos, inclusive sentimentos de luto, com a perda do outro, ou de algum colega do qual se fazia parte, sentimento de solidão, né, sentimentos de distanciamento. Ele também teve a questão de ansiedade e medo, principalmente, né, porque ele tem medo de sair de casa por conta do possível contato com o outro. E esses sentimentos acarretaram para muitos deles um estado depressivo, né, perda de sono, dificuldades alimentares, desânimo. E esses sentimentos que eles estão vivenciando mexem muito com a questão psicológica deles, porque eles deixaram de ser uma pessoa extremamente ativa, deixaram de fazer aquilo que eles mais gostavam para ficar em casa. E, muitas vezes, o próprio familiar também se afastava deles, porque podiam ser uns transmissores, né? Um potencial risco para eles mesmos com relação a essa doença, né? O Covid-19. E uma das formas de buscar ajuda é através da telemedicina, né? A telereabilitação, e até mesmo contatos de informática, como, por exemplo, o WhatsApp, chamadas telefônicas, né? O Skype,
Então, isso foi uma das formas que teve e que ainda existe de manter esse contato para esse idoso que está em casa. Porém, para aqueles idosos que estão em instituições de longa permanência, ficou muito mais complicado para eles com relação a esses sentimentos, porque, além de se isolar dos próprios profissionais, né, desse contato da instituição de longa permanência, porque não podia, os profissionais tiveram que se afastar, eles também não tinham os recursos tecnológicos, e a falta desses recursos tecnológicos fazia com que eles ficassem muito mais afastados do contexto social. Isso acarretou também para eles, né, sentimentos de desânimo, depressão, ansiedade. Esse afastamento faz com que eles tivessem, como é que eu posso dizer, uma introspecção para ele mesmo, sabe? Eles não conseguem serem o que eles são mais por conta desse medo. Eu tive contato recentemente com uma pessoa, de um grupo até, do SESC, onde ela disse que, mesmo que passasse essa pandemia, ela ia ter medo de sair, porque ela não sabia quem queria ter, mesmo com a vacina, né? Ela se sentiu nesse sentido. Como ajudar esses idosos procurar profissionais que façam a telereabilitação, a telemedicina, procurar fazer atividades, por exemplo, estimulação cognitiva, assistir algum filme, tentar com que o vínculo familiar permaneça mais presente através de chamadas coletivas. O WhatsApp tem esse recurso de você ter 6 pessoas numa mesma chamada. Manter contato à distância através de cortina, né, que já muitas vezes muitas pessoas devem ter visto, né, o pessoal fazer cortina para poder chegar até essa pessoa idosa. Fazer uma ligação todos os dias, se possível, para que esteja sabendo como é que você está. Tentar ver se os vizinhos mais próximos conseguem fazer essa ajuda de comprar alguma coisa, sempre fazer a higienização devida. Enfim, essa questão da pandemia para a questão do envelhecimento, ela trouxe uma nova roupagem. A própria sociedade, ela começou a ver esse idoso como protagonista de uma forma diferenciada. Começou a se preocupar-se com ele por questões neurológicas, fisiológicas, ambientais, sociais e espirituais. Isso gerou uma nova roupagem para essa pessoa idosa enquanto envelhecimento, porque passou-se a dar-se uma maior importância para eles. E essa importância ela se tornou diferente. Em que questões? Ele é tão importante dentro do contexto do isolamento como fora do contexto do isolamento. Então, é preciso que toda a sociedade se mobilizem para esse cuidar, né? Essa questão do luto é outro sentimento extremamente difícil para aquela pessoa idosa passar, principalmente nesses momentos da pandemia, porque não existe a despedida, não existe aquele ritual clássico, né, de uma despedida quando a pessoa entra em óbito. Por quê? Porque é proibido, e aí ele não consegue ter essa relação da despedida, não consegue ter a relação de que aquela pessoa não vai estar mais perto dela. Então, essa pandemia ela fez com que essa pessoa idosa ela se isolasse mais e, ao mesmo tempo, fugisse. A gente viu muito caso de idosos que conseguia dar uma fugidinha para sair e tinha que voltar para casa. São sentimentos que precisam ser reconstruídos, são sentimentos que precisam ser trabalhados, são sentimentos que precisam ser ouvidos, percebidos, sentido, e mostrar para essas pessoas idosas que elas são capazes de se reinventar, mesmo nesse processo de pandemia. E esse reinventar, ele está envolvido com a questão de sentimentos, de amor, de desejo, né, de ver suas próprias habilidades e potencialidades que até o momento anterior não eram vividas, não eram percebidas, e que agora se aflora. Quantos idosos, através de chamadas de vídeo, se aproximou dos netos, das netas, de forma diferenciada, dos filhos de forma diferenciada. E isso deu uma nova construção de potencializar e ver que esse idoso, mesmo nessa era da informática, sabe, conseguiu ultrapassar barreiras, saber o que era um link, saber como fazer chamada de vídeo, saber trabalhar com WhatsApp, até idosos fizeram Instagram
para poder se manter ativo. Enquanto profissional de gerontologia, enquanto equipe multidisciplinar, é muito importante saber cuidar desse idoso nesse olhar multidisciplinar, enquanto sujeito biopsicossocial e espiritual, para que possa, perceber os sentimentos que ele traz e perceber o tipo de ajuda que você pode ofertar, quer seja com escuta, quer seja com grupo de WhatsApp, grupo das plataformas diversas, onde você pode fazer vários tipos de oficina, como a gente está fazendo agora com os grupos do SESC, oficinas de memória, onde um dia na semana se encontra e todo mundo participa. São alternativas que existem e que essas alternativas ela pode fazer com que, nesse momento, por exemplo, de uma oficina de memória, o idoso traga uma demanda dele, uma demanda de sentimento, uma demanda até de, vamos dizer, entre aspas, né? Tipo uma psicoterapia. Ele vai falando tudo que ele sente e isso faz parte desse reinventar. Então, é importante ter essas habilidades de forma como um todo. É muito importante, Elisete, essa reflexão que você traz, né? Esse reinventar da pessoa idosa, quando você traz também essas experiências positivas que o SESC vem realizando com seus idosos nos seus grupos, onde muitos participam das oficinas e alguns chegam a ministrar, não é? Ministram, ensinam aos outros idosos. Então, se reinventam em todos os sentidos, né? Não só em ter o conhecimento, mas em repassar esse conhecimento para os demais. Então, durante o evento, nós estaremos apresentando vídeos com depoimentos e perguntas para as nossas convidadas, com a participação dos idosos dos grupos da terceira idade do SESC Pernambuco, né? E, nesse momento, nós vamos assistir um desses vídeos que traz esse depoimento tão emocionante dos nossos idosos. Meu nome é Lourdinha, eu sou do SESC Novo Horizonte de Arco Verde e o que estou fazendo nessa pandemia? Estimulação cognitiva, oficina de memória, meu trabalho voluntário que eu amo de paixão. Não perdi nenhuma live do SESC e resolvi fazer, sabe o quê? Estou escrevendo um livro. Para mim é só gratidão. Obrigado a Deus, ao SESC Pernambuco e ao SESC Arco Verde. Olá, pessoal. Viva a vida, saúde e bem-estar, família e amigos. Noite 12 de março, aniversário de Recife e Olinda. Fui para a praça, me diverti, dancei, cantei, o céu, lindos fogos, parecia ano novo. Fui para casa dormir, parece que eu dormi por vários dias. Quando acordei, o mundo estava doente. O bicho chegou, por nome Covid-19. Fique em casa. Idosos, não saiam de casa. Idosos, fiquem em casa. Distância, começou a quarentena. Agora usem máscaras. Fiz muitas e até distribuí. Papel e caneta, escrever poesias, contos, trovas. Agora reuniões virtuais. Conexão, informática. Zoom, plataforma. Clique. Aula remota, vídeos, conferência. Clique. Chegou 60 mais, com mais um bocado de atividades, mais autonomia, com mais segurança e apoio, com mais amigos, aprendendo sim tudo o que for possível. Eu quero e eu posso. Vou conseguir. Não me senti presa, e sim na obrigação de me olhar mais no espelho. Não é que estou mais linda? Obrigada, Tereza Laura. Grupo Aconchego, Santo Amaro, com Marília, nosso anjo da guarda. Obrigada. Olá, sou Dea Mota do SESC Caruaru. Nesse período de pandemia, eu reorganizei minhas atividades para que eu tivesse o dia todo preenchido. Entre atividades físicas, boas leituras, bons filmes, boas músicas e também o meu querido artesanato, que é a minha paixão, não é, gente? Aí foi que aconteceu o inusitado. Fui convidada a fazer live. Live, sim, minha querida. Isso mesmo que você ouviu, live. E estou trabalhando com todo o grupo de idosos do SESC Pernambuco, fazendo oficinas de artesanato online. Maravilhoso. Olha,
Conheci, assim, dezenas de amigas. Uma maravilha mesmo. Isso sem sair de casa, viu, gente? Sem sair de casa. Nos afastamos do SESC, mas o SESC veio para dentro da nossa casa. Gratidão ao SESC Pernambuco e ao SESC Caruaru. Gratidão. Bom, nós apresentamos agora para vocês 3 depoimentos maravilhosos e emocionantes, né, dos idosos do grupo do SESC Pernambuco. E como é bonito de ver que esse protagonismo ele traz tantas coisas boas, né, na vida dessas pessoas idosas, né? A autoestima, o empoderamento, o acreditar na possibilidade de se reinventar do novo, né? Então, assim, estar aberto a esse novo, esse desafio, é algo que a gente viu muito presente nos nossos idosos, nos nossos grupos do SESC. Então, gostaria assim, de parabenizá-las pelo esse depoimento lindo e emocionante, né? E convido mais uma vez a Leonor Araújo, que preparou esse repertório especial em homenagem aí ao Dia Internacional do Idoso, para nos presentear mais com a linda canção. Os sonhos mais lindos sonhei, de quimeras mil, um castelo ergui, e no teu olhar, tonto de emoção, com sofriguidão mil venturas ergui. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria, entonece. És fascinação, amor. Os sonhos mais lindos eu sonhei, de quimeras mil, um castelo ergui, e no teu olhar, um tonto de emoção, com sofriguidão mil venturas ergui. O teu corpo é luz, sedução, poema divino, cheio de esplendor. Teu sorriso prende, inebria, entonece. És fascinação, amor. Repertório voltado justamente para o pessoal, meus queridos e amados idosos. Estão amando. Terceira idade. Tenho certeza. Bom, gente, eu gostaria, então, agora de conversar um pouco com Zilna. Zilna, como foi para você conciliar o seu trabalho com esse isolamento social imposto pela pandemia, né? Você trouxe para nós que você desenvolve esse trabalho de musicoterapia, né? Você rege aí um grupo, não é isso? Como foi você conciliar esse isolamento social imposto pela pandemia com o trabalho que você realiza? Olha,
Como eu falei no início, eu considero que eu me reinventei, né? Porque quando veio a pandemia, eu perdi todos os meus pacientes, porque eram idosos. Como eu sou idosa, eu tive que ficar dentro de casa e meus pacientes também não podiam sair e nem podiam me receber, obviamente, né? Então, eu, a princípio, fiquei fazendo... Aí comecei a fazer cursos. Começaram a aparecer cursos na área de musicoterapia online, e eu comecei a fazer vários cursos e fui me familiarizando com a situação, conversando com colegas, também musicoterapeutas, e conversando com a clínica que eu trabalho também. Nós tivemos a ideia de trazer esse trabalho online, né? E funciona, são todos idosos, já com início de demência, né? Então, esse trabalho é feito com suporte, eu trabalho num centro de atividades para idosos, numa dessas clínicas, e lá eu tenho o suporte da coordenadora, e os idosos, em casa, eles têm o suporte da família ou do cuidador, né, para poder manejar com a tecnologia que eles não conseguem, né? Então, isso para mim foi um desafio grande, porque eu não tinha esse manejo também, né? Eu também fui aprendendo junto com eles, descobri algumas coisas. Por exemplo, se eu quisesse cantar uma cantora que está aí, eu não ia conseguir, por causa do delay. Então, quando o som dela chega aqui para mim, se eu for cantar o que ela está cantando, vai dar problema de sintonia, não vai harmonizar, né? Então, assim, eu precisei me adaptar a essa situação. Então, além de eu fazer o atendimento, eu também, por que eu fui buscar um curso de edição de vídeo? Porque eu também preciso fazer meus vídeos para mandar para eles, para meus pacientes, para ouvirem de forma melhor, porque online não é perfeito. O som do instrumento não fica legal, como um atendimento presencial. Então, foi assim que eu fui me adaptando. Eu fui, porque não deu para ficar parada dentro de casa, né? Como a Elisete bem falou, a gente tem que fazer estimulação cognitiva, então, isso é muito importante para mim, que sou idosa. Então, a música e a musicoterapia, ela traz todos esses recursos para mim. Por exemplo, eu rejo um coro terapêutico. Eu preciso fazer o arranjo dessas músicas. E aí eu tenho que saber fazer partitura, eu faço as partituras, eu faço as vozes de soprano, de contralto, de tenor, né? Então, tudo isso eu estou fazendo um trabalho muito, muito bom cognitivo, né? Então, isso é maravilhoso. A música nos dá muita, muita oportunidade de trabalhar, de estimular. O canto, por exemplo, quando a gente canta, não somente a gente espanta os males, a gente trabalha com a respiração, a gente trabalha com a memória, a gente trabalha com a atenção, com a linguagem, a gente trabalha também com toda a parte orofacial, porque a gente vai perdendo, né? Se a gente não cuida, o canto é muito importante para o idoso, porque se a gente não estimula a nossa fala, né, e o nosso vocal, a gente vai perdendo. Eu, por exemplo, eu era soprano, hoje eu sou mezzo, porque a gente vai, a voz feminina, ela vai ficando mais grave à medida que vai ficando idoso.
O homem é diferente. A voz masculina ele vai levantando, ele vai ficando mais agudo, mas a feminina vai baixando. Então, é importante que a gente trabalhe com música. A musicoterapia, ela usa a música como um meio para atingir o meu paciente. Eu trabalho com a música para poder fazer esse contato com ele, porque muitas vezes as pessoas não conseguem falar a sua dor, mas elas cantam. Se você pedir para um paciente, cante qualquer música que vier agora na sua cabeça, pode ficar certa que alguma coisa ela vai nos dizer. Né? Então, a música é muito importante. E a musicoterapia, além de beneficiar meus pacientes, beneficia a mim também. A minha filha diz, mãe, você trabalha demais, mãe, para um pouquinho, você não tem mais idade para trabalhando dessa forma. Eu digo para ela, minha filha, eu trabalho com música, eu canto, e isso é muito importante. Isso não me cansa, pelo contrário, é um prazer, né? Porque a música mexe com emoção, fora tudo isso, né? Sim, é impressionante, né? Como a musicoterapia, ela traz essa questão da memória afetiva, né, Zilna? E como traz esse benefício para a pessoa idosa, né? Na parte cognitiva, na socialização desse idoso. Então, assim, é um trabalho encantador e que poucas pessoas, às vezes, conhecem, né, a importância desse trabalho. Então, foi muito bom. E você sabe como começou a musicoterapia? Começou depois da Segunda Guerra Mundial, em hospitais que recebiam os soldados da guerra. Os médicos nos hospitais tiveram a ideia de convidar músicos profissionais para tocar nesses hospitais, para os soldados mutilados, e começaram a perceber o benefício que estava sendo eles terem, naquela época, era somente a musicoterapia receptiva, que é a audição, né? Existe muito trabalho com musicoterapia receptiva, com uma musicoterapia ativa. Eu, por exemplo, trabalho com a musicoterapia ativa, que o meu paciente, ele traz toda a sua expressão sonoro-musical, para, a partir do que ele está me trazendo, eu fazer esse trabalho com ele. É um trabalho terapêutico, com objetivos terapêuticos, diferente do músico ou de um professor de educação musical, que tem o objetivo puramente didático, né? E a musicoterapia, ela tem um objetivo terapêutico. A gente faz todo um trabalho de anamnese com o nosso paciente para conhecer a identidade sonora desse paciente. Não, a gente não faz um trabalho aleatório. Nosso paciente, a gente vai buscar, como você disse, aquela memória afetiva. A memória já foi comprovado em trabalhos científicos que a memória musical do idoso é da época da juventude. Então, a gente trabalha com a música que ele viveu na juventude e aquelas músicas que lhe fizeram bem, porque nem toda música vai fazer bem a todo mundo, né? Por isso que na musicoterapia a gente não fala em receita, não existe receita. Eu quero escutar Beethoven para me tranquilizar. Nem sempre, porque às vezes uma música que não é boa para mim, que é bom para mim, que me faz bem, não é boa para você, por exemplo, entendeu? Então, a gente precisa estudar essa identidade sonora do nosso paciente para, a partir daí, a gente fazer um trabalho com ele. Maravilha, Zilna. Encantada com o seu trabalho, viu? Muito obrigada por trazer esse conhecimento aí para todos nós sobre a musicoterapia e seus benefícios. Cláudia, como você traz essa questão do protagonismo da pessoa idosa, né? Você que trouxe aí para a gente tantos exemplos lindos aí com a fundação, né, do projeto 60 Mais, com você é presidente de uma associação também, né, chamada Associação Santo Antônio. Então, como é lidar com esse protagonismo no dia a dia,
né, como presidente dessa associação, dessa instituição, como criadora do projeto 60+. Olha, criar o projeto 60 anos já foi uma mudança total na minha vida, né? Eu era uma empresária do ramo ambiental e, de repente, eu me vi fazendo um diário, que seria uma página no Facebook, e porque eu ia fazer 60 anos e eu queria fazer uma festa de 60 anos e eu resolvi escolher uma roupa. Você sabe que isso é uma hora que você começa a puxar o fio de uma grande meada, né? Porque, você vê, a vida da gente, ela começa assim. De repente, as coisas acontecem, mas se você não prestar atenção no que está acontecendo, vai passar batido e você não vai ter aprendido nada. Quando eu falo disso, eu prestei atenção que eu comecei a fazer um diário, convidei 100 amigas para me acompanharem nesse diário. Eu queria colocar uma roupa para o meu aniversário de 60 anos, a página hoje tem 6 anos, eu estava com 58. E aí, uma semana depois, eu vi que eu tinha convidado essas amigas, mas eu tinha 1.000 pessoas me acompanhando que eu não conhecia. E eu resolvi, falei, peraí, mas o que está acontecendo? Eu não convidei essas pessoas perguntavam para mim assim, onde é que você vai comprar essa sua roupa? E aí eu percebi, falei, mãe, mas elas não têm onde comprar? E eu também, nessa página, eu tinha colocado que eu queria viajar para tal lugar, e aí uma delas falou para mim, olha, eu não tenho companhia, eu queria ir com você. Eu falei, mas elas não têm com quem viajar? E aí surgiu o Projeto 60 Anos, que hoje tem roupa para todo mundo nessa faixa etária, a gente viaja para tudo que é lugar antes da pandemia, vamos voltar a fazer depois. Mas o que eu estou puxando para vocês é o seguinte, como é que eu fui prestar atenção nisso? Eu estava aberta a fazer alguma coisa, porque eu não me sinto velha. A diferença do velho para o idoso é porque o velho, ele já acabou, ele não quer fazer mais nada, ele não quer empreender, ele não quer fazer, ele não quer nada. O idoso, ele só tem idade. Eu acho que eu estava ficando idosa, mas eu tinha sonhos, eu tinha planos e eu tinha vontade. Aí eu comecei a perceber, e peraí, se essas mulheres não têm onde comprar roupa, eu vou procurar roupa para elas. Se essas mulheres não têm com quem viajar, nós vamos viajar juntas e eu vou começar a fazer uma agência de viagem para essas mulheres. E essa mesma percepção que eu tive antes da pandemia, eu tive depois da pandemia. Eu acho que não só eu, como vários idosos, começaram a ter uma outra percepção do mundo. Primeiro, eles começaram a remoçar. Quando eu vejo vocês falando que vocês começaram a procurar as redes sociais ou começaram a fazer cursos para poder fazer filme, não só vocês, quantos idosos que achavam que a internet era um horror, de repente falam, não, eu preciso começar a saber como é que é esse negócio aí, porque eu preciso falar com meus netos, eu preciso falar com meus filhos, eu preciso falar com minhas amigas, então isso não é mais um bicho de 7 cabeças, eu preciso pagar as contas e eu não posso ir no banco, porque tem gente que vai no banco que não tinha nada para fazer, e morria de medo de entrar numa internet para poder pagar as contas, porque vão me roubar. Mas agora que não tinha mais nada para fazer, ele teve que se reinventar, ele teve que se jogar nesse novo mundo que eles estavam evitando, achando que não tinha essa capacidade. Então, eu falo que essa pandemia foi um avanço para nós, idosos. Para os velhos não, porque eles vão continuar sendo velhos. Se o velho achou que ele não tem capacidade, é porque ele realmente já acabou. Pode ficar quietinho na cama. Mas não é o que acontece. A maioria das pessoas está viva, tem sonhos. A maioria das pessoas quer fazer alguma coisa, quer ser útil para a sociedade, para a família. E nesse mundo que eu venho, eu fico sabendo de tanta coisa interessante. Eu estou sabendo de seguidoras minhas que não tinham o que fazer, resolveram fazer um livro de receita para deixar as receitas para a família. Então, todas as receitas gostosas que a família queria fazer, ela resolveu escrever. Só que ela falou, mas eu não vou escrever, agora eu já estou no computador, então eu vou começar a digitar. E resolveu, uma delas está fazendo um livro online. E contou para as amigas. Uma amiga falou, olha, eu sei desenhar, que tal se eu fizer toda essa parte de ilustração do seu livro? Pronto, já começou um trabalho, outra amiga ficou sabendo, já pediu para ela fazer a ilustração do livro de receita. Uma outra
resolveu fazer um álbum de fotografia e deixar os melhores momentos para a família dela. A outra falou, eu faço a ilustração. A outra, olha, eu sei mexer com fotografia. Vamos juntar. Uma foi ensinando a outra. Então, eu falo para vocês, a pandemia veio para nos dar um chacoalhão. E eu considero que não só os idosos da assistência social Santo Antônio, que eu cuido, como os idosos da minha página, como os idosos que estão por aí, eles só têm a aprender. Claro que sentiram falta da família, claro, mas a família, você também pode ver. E família, a gente estava um pouco longe da família, ou a família longe da gente, com tanta coisa que a gente tinha para fazer na vida. A família nem ligava para a gente, ou a gente também, ou tem muita gente que tem tanto a fazer, não ligava para a família. De repente, com essa pandemia, peraí, estou morrendo de saudade dos meus filhos, meus netos, eu quero ver, eu quero chegar, quero abraçar. A gente começou a sentir falta do abraço, do toque. Está todo mundo com vontade de abraçar, de tocar, de conversar, né? Então, olha quanta coisa que a gente aprendeu. Então, eu vou falar para vocês, a pandemia é uma bênção. Quando eu tive câncer, quando as pessoas falam, claro, você teve câncer, o que aconteceu? Eu falei, gente, o câncer para mim foi a melhor coisa que aconteceu, foi um preste atenção na minha vida, e eu acordei, e eu falo que a pandemia é igualzinho esse câncer que eu tive. Veio para me fazer reinventar, porque eu estava com a loja um pouco assim, meio morta, eu não estava querendo muito, porque eu estava viajando demais. Como eu não posso viajar, eu comecei a ativar minha loja, comecei a ativar minhas lives, comecei a dar mais palpite para todo mundo. Então, vou dizer uma coisa para vocês. Viva essa pandemia, tirando a parte ruim, vamos achar a parte boa dela, porque ele ensinou todo mundo a importância da família, do abraço e de se conectar com esse universo que está aí disponível nas redes sociais, nas internets da vida. É muito importante, Cláudia, quando você traz essa rede, né, de amizade, de apoio, não só da família, mas como a pandemia trouxe também essa necessidade, né, do idoso se relacionar mais com o outro, de desenvolver mais a empatia, né, de se colocar mais no lugar do outro. Então, realmente, essa pandemia veio nos ensinar e muito. Concordo com você. Bom, nós vamos agora trazer alguns vídeos com participação de idosos dos nossos grupos do SESC Pernambuco, com perguntas para as nossas convidadas. Diante do isolamento social causado pela pandemia, como reinventar a própria história e dar novo significado? Bom, eu gostaria de convidar aí Cláudia para responder essa pergunta da nossa querida, do grupo aqui do SESC de Pernambuco. Bom, vou voltar a falar o tanto que é importante a internet. O tanto, já que a gente estava sozinho em casa, o que é que a gente vai fazer? Vou me aprofundar nesse assunto. Vou dar um jeito de resolver esse assunto. Vou ver o mundo através de uma tela. Que não é tão ruim assim, né? Porque o mundo chegou muito perto de nós, né, gente? O mundo está aqui para se mostrar. E a gente antes não queria saber muito disso. Mas eu vou responder isso contando as histórias que eu fiquei sabendo das mulheres que começaram a fazer as coisas em casa, né? Primeiro, todo mundo começou a arrumar a casa. Mas depois de um mês, gente, tanto ficar sozinha arrumando casa, não tinha mais o que eu arrumar, certo? Então, começaram a me perguntar, Cláudia, o que eu faço agora? Eu falei, você deu uma olhada no seu armário? Você já deu uma olhada no que você pode dar para alguém ou desfazer? Porque a gente, com tantos anos de vida, a gente começa a acumular coisas. Está na hora de desapegar. Mas desapegar, eu tenho tanta memória boa, mas você também tem memória ruim, não tem? Tem tanta memória ruim em casa que você não quer guardar. E assim, está na hora da gente ficar leve. Porque só ficando em casa é que a gente começou a perceber o tanto de coisa que a gente tinha que não precisava usar. Então, era hora de desfazer dessas coisas, deixar a vida leve para pós-pandemia, para a gente poder viajar, passear e não ter tanta coisa para limpar e cuidar. Estava na hora de cuidar da gente, está na hora, né, de cuidar da gente e não de coisas. Então, a primeira dica que eu dei para todo mundo foi, olha, vamos começar a desfazer um pouco das coisas, deixar a nossa casa mais leve, mais light, mais clean, e a nossa vida mais leve para a gente poder curtir. Tá, todo mundo, legal. Cláudio, mas e agora? Já fiz isso. O que eu falo? Não tem mais o que dar. Eu falei, então vamos fazer um bazar. Vamos fazer um bazar online, dá para as amigas. Eu não posso nem doar, Cláudia. Eu falei, para que doar? Se você está precisando de dinheiro, vende online. Algumas começaram a vender e uma delas montou uma lojinha
Loja da Vovó. Foi muito legal, porque ela começou a vender as coisas dela. Outra resolveu cozinhar e resolveu mandar para a família os pratos gostosos que ela fazia. E foi muito legal, porque ela contratou um Uber que vinha na casa dela 2 vezes por semana e distribuía para a família os pratos que ela queria. Logo, 2 amigas falaram, você não quer fazer para mim também? Porque eu não gosto de cozinhar. Gente, eu acho que ela vai montar uma rede de marmita antiga. O que eu achei mais legal, ela entrou na internet, conseguiu aquelas marmitas que uma vão colocando em cima da outra. Então, ela fala, a marmita, até estou querendo sugerir um nome para ela, né? Comida de antigamente, aquelas marmitas que tinham uma em cima da outra, assim, cheia de comida. Então, isso é puro carinho, isso foi puro amor. Os grandes negócios vão começar nessa pandemia. Não estou falando só dos moços, estou falando de nós mais velhos, de nós idosos. Você pode ter certeza que muita gente começou a adotar um animal, ou cuidar do seu animal melhor, e dar valor para esse bichinho que estava ali de companhia com a gente, que a gente esquecia um pouco, que a gente estava o tempo todo no WhatsApp. Tem gente que está fazendo álbum de foto para deixar para a família, mas o que eu achei mais legal, tem gente escrevendo livro. Eu vi uma moça dizendo que ela escreveu um livro aqui, eu escutei falando, mas tem gente contando, e uma delas resolveu fazer esse livro porque ela começou a rever aqueles filmes antigos e assistiu aquele filme As Pontes de Madison, que os filhos só descobrem quem é a mãe quando eles foram abrir e viram o diário dela depois que ela morreu. Então, muita gente falou, nossa, mas será que meus filhos não sabem quem eu sou? Eu sou só uma mãe, uma avó? Eu não sou essa mulher que tive uma vida? Então, ela começou a escrever um livro de memórias para contar para a família quem era ela. Gente, vou dizer para vocês, tem tanta coisa para se reinventar, basta você querer e ter alguns exemplos, né? Alguns exemplos. Tem uma outra que faz uma aula de ginástica, começou a gravar para as amigas para elas se exercitarem. Agora eles têm um grupo de ginástica que faz todo mundo todo dia junto. Então, olha, gente, não sei se ela não vai virar uma professora de ginástica da terceira idade, sem aquele corpinho sarado que nós não temos, com todas as dores que a gente tem, mas ela é de verdade. Então, ela faz exercício que pode, ela não está fazendo exercício que não pode, ela não vai ser aquela gostosona nunca mais que está dando aula para a terceira idade e ela tem 18 ou 25 anos. Então, gente, tem muita coisa para se fazer nessa pandemia. E se vocês quiserem ideias, me chama aqui ou entra na página que eu dou um monte para vocês. Nossa, maravilha. Muito interessante, né, Elisete? Quando a Cláudia traz para a gente esse livro de memória, eu achei fantástico. Muito bacana essa iniciativa, né? Imagina você colocar ali num livro toda a tua vivência, a tua experiência, o teu sentimento naquele momento. É algo muito rico, né? Você, Elisete, você tem algum relato que você poderia trazer para a gente dos pacientes que você atende, dos idosos que você desenvolveu esse trabalho aqui no SESC Pernambuco, que você gostaria de compartilhar? Eu tenho um relato muito interessante, até do grupo mesmo do SESC, e que foi solicitado, né, que eu atendesse essa pessoa, essa idosa, por conta da pandemia, né, ela estava isolada e um processo depressivo. E foi muito interessante que, dentro do processo da psicoterapia com ela, a gente foi construindo as habilidades dela, sabe? Essa coisa do reinventar. E ela sempre se mostrou muito resistente a essa possibilidade do reinventar, se achando muito assim incapaz, sabe, de que não ia conseguir, não ia dar certo, ela não tinha essa capacidade toda, que eu estava até sonhando em ela ser uma pessoa que ela não era. Bom, e aí a gente foi construindo isso e, no final, eu dei algumas ideias a ela, né? E aí ela, daqui a pouco, vai estar, né? Eu acho que é novidade, né? Eu acho que eu vou estar dando a notícia em primeira mão, viu? Ela vai lançar um livro e aí ela vai propor para o SESC de Pernambuco que esse livro seja impresso. Em breve, eu acho que vocês vão estar recebendo essa informação. E foi muito interessante, porque ela construiu essa história dela, né, a construção desse material, e ela conseguiu arrastar outras amigas que também tiveram essa mesma condição dela. Não vou fazer, não vou escrever. Eu não sou capaz. E ela saiu, sabe, puxando essas outras amigas.
E houve não só o manejo dela se reinventar, ela conseguiu trazer colegas da mesma faixa etária dela, no mesmo grupo, e aí esse grupo trouxe um monte de gente, né? E quando a Cláudia fala dessa capacidade do reinventar, sim, é capaz. Você pode ser protagonista da sua própria história. Maravilha. Vamos, então, trazer mais um vídeo. Só te cortando um pouquinho, só que a gente sabe que talvez eu espero que ela não me mate, porque eu não sei isso. Imagina. Imagina, olha, você falou a novidade, mas não disse o nome, né? Então, o segredo ainda está bem guardado. Então, vamos trazer mais um vídeo com a pergunta. Como planejar meu projeto de vida e colocar em prática um sonho que tenho há anos? Muito interessante. Zilna, o que você traria para essa nossa amiga que fez essa pergunta, né? O projeto de vida, como é importante, né? Não só em todas as fases, principalmente na terceira idade, onde muitos não acreditam nessa possibilidade, né? E a gente está trazendo essa questão do possível. É possível, sim. Por que não? Com certeza, é possível, sim. Então, mas aí nós precisamos de ação, né? Não é só querer. A gente precisa dar o pontapé inicial para colocar em prática os nossos sonhos, para realizar os nossos sonhos. Porque sonhar, todos nós sonhamos, mas realizar esses sonhos depende do nosso planejamento e da nossa vontade de agir, né? Eu considero que para você, se você tem um plano de ação, primeiro você tem que saber o que é que você quer, o que você gosta de fazer, né? Porque todos nós temos uma habilidade em alguma coisa, para fazer alguma coisa. Já foi dito muitas, né? Escrever, fazer um diário, fazer artes, trabalhos manuais, né? Eu digo que você cante, né? Cante e encante, fazer exercício. Você precisa encontrar a sua habilidade, o que você gosta de fazer, e aí você vai pesquisar. Como falou a Cláudia, a internet está aí, então vamos para a internet pesquisar. O que é que eu posso fazer com a habilidade tal agora, nesse tempo de pandemia? O que é que eu posso fazer? E aí, de repente, as ideias vão vindo. Você vai juntar as ideias do que você gosta, do que você é capaz de fazer e colocar em ação. Para mim, o primeiro ponto é ação. Tá? Começa com o coração e depois vai para a ação. Tira o cor e vai para a ação. Né? Coração é o desejo de você querer fazer. E depois vem a ação. Essa dica é muito importante. Todos nós, com certeza, temos habilidade, né? E precisamos identificar essas habilidades e aperfeiçoar ou colocar em prática, assim como desejamos. Mas essa dica é muito importante para que a gente fique atenta a isso, né? Eu conheço uma senhora que ela fez uma lista de prioridades. O que é que ela gostaria de realizar? Quais sonhos ela gostaria de realizar que ainda não foi possível? E aí ela fez essa lista e foi realizando, conhecer lugares, realizar cursos, fazer novas viagens. Então, isso é possível desde que a gente consiga, claro, identificar essas habilidades e poder, então, seguir aí com esse projeto de vida. Muito obrigada, viu, Zilna, por essa dica muito importante aí para todos. Vamos trazer mais uma pergunta. Como preservar e estimular a autonomia e o protagonismo da pessoa idosa em tempos de pandemia? Elisete, você poderia, por gentileza, responder essa pergunta? Antes de responder dela, vou só falar um pouco com relação a essa questão da pessoa, da autonomia.
Muitas vezes a gente só se preocupa com esse tipo de projeto, né, quando chega aos 60 anos. Mas o ideal é que a gente tenha esse projeto anteriormente, a gente já vai construindo desde jovem, né, o envelhecimento ele ocorre a partir do nascimento. E aí, se você for construindo essas bases, possivelmente você vai ter um envelhecimento, né, com mais, não digo nem dignidade, mas assim, com mais possibilidades de viver, né, fazendo seus projetos, né? E com relação a estimular em tempo de pandemia, fazer estimulação cognitiva mesmo, né? E muitas vezes as pessoas pensam que eu estou fazendo palavra cruzada. Palavra cruzada não é o suficiente. Palavra cruzada ela vai estimular apenas uma parte do cérebro, né? E a gente precisa fazer estímulos de várias funções cognitivas, que envolvem linguagem, envolve cálculo, orientação espacial, temporal, raciocínio lógico, a música, né? A música a Zilma agora deu um sorriso, né? A música, né? Duas aqui maravilhosas aqui. A música é fundamental dentro do processo de cognição, né? Porque ela envolve vários processos. O reconhecimento da música, a letra da música, né? O batimento, pum, 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 pum. Né? Eu não sou musicoterapeuta, mas aí eu estou indo o ritmo, né? Então, e além disso, você pode trabalhar habilidades manuais, o artesanato, né, na casa, e o sexo masculino, né, que a gente também pensa no homem também, na pessoa idosa, né, do sexo masculino. Fazer as habilidades que normalmente faz, consertar alguma coisa, até mesmo fazer artesanato, crochê. O meu pai, em vida, ele fazia muito gorro e crochê para distribuir no Hospital do Câncer. Então, ele tinha um manejo de estimulação cognitiva, né? Além disso, você ter contato com outras pessoas. A internet está aí fazendo com que você tenha esse contato, e esse contato também estimula. E você pode fazer qualquer atividade de estimulação cognitiva nesse contato virtual, jogar dominó, que é uma coisa mais fácil, que todo mundo tem dominó em casa, então você consegue fazer chamada de vídeo, brincar de tocar música, identificar música. Então, essa estimulação cognitiva ela é fundamental, não só no processo da pandemia, como posterior a esse processo, por conta das perdas neurológicas que estão acontecendo e que estão afetando tanto a pessoa idosa como qualquer outra questão de idade. Então, acho que o caminho é esse. Perfeito, Elisete. Muito obrigada. Próxima pergunta para as nossas convidadas. Malvinho de Araripina, frequento o Sesc Lê. Qual a dica vocês dariam para criar uma rotina diária no isolamento social? Bom, eu acho que Zilna já respondeu um pouco essa pergunta, né, Zilna? Quando você diz para a gente ficar atento nessas as habilidades, e em cima dessas habilidades a gente poder estar desenvolvendo essas potencialidades, digamos assim. Você gostaria de trazer mais alguma contribuição a essa pergunta? Eu acho que de rotina, a rotina para o idoso, como manter, como fazer, montar essa rotina, eu acho que a Elisete começou com muito mais propriedade para responder, mas, assim, musicalmente, eu posso dizer que se você tiver uma rotina em um horário do dia, você poder ouvir músicas que faz tempo que você não ouve e que você se sente bem ouvindo, é muito importante. Você cantar também, fazer brincadeiras com esse canto, por exemplo. Lembrar quem é o compositor, esse compositor, porque aí você está trabalhando a cognição, né? Quem é o compositor dessa música? Que época essa música fez sucesso, né? Essa música foi da época da Bossa Nova, é um chorinho, qual é o estilo dessa música? Então, coisas que você pode fazer ou trabalhar com jogos também rítmicos, cantar e bater palma, cantar e movimentar o corpo. Existe
uma coisa muito interessante que eu uso muito no meu trabalho, que se chama dança sênior. Quem quiser procure, hoje essa dança sênior está divulgada aí agora na internet. É muito importante, porque a gente trabalha também com os movimentos, além de cantar e de escutar a música, trabalha o movimento com o corpo. Isso é muito importante. Tá? Mas a rotina, eu acho que a Elisete tem mais autoridade para falar sobre rotina no idoso. Bom, essa rotina ela vai depender muito, né, do que a própria pessoa idosa ela tem em casa. Então, ela pode criar sua própria rotina, aquela rotina clássica, que todo dia você faz a mesma coisa, hora do café, hora do almoço, arrumar a casa, fazer a cama. Também você pode quebrar essa rotina, utilizando da neuroróbica, que é o quê? Fazer todas as atividades com a mão não dominante. E aí você cria um outro tipo de rotina. Porque se fica naquela rotina clássica do dia a dia da casa, essa rotina ela vai terminar ocasionando, vamos dizer assim, um marasmo. Todo dia você repete a mesma coisa. E se você cria exatamente coisas como você falou, Zilna, agora, de buscar mudar essa rotina no sentido de fazer com que o seu próprio cérebro ele tenha novas potencialidades, porque a gente tem, vamos dizer, a neuroplasticidade, né? De você trazer novas informações e dessas novas informações você criar novas conexões. Então, você pode trabalhar neuróbica tranquilamente, fazendo muitas coisas com a mão não dominante. E isso é fundamental dentro do processo, dentro de uma rotina, porque você quebra, sabe? Quando você quebra essa rotina, você cria novidades. E aí a rotina passa a ser uma rotina diferenciada, uma rotina nova, do que você fazer todo dia. Então, muitas pessoas idosas, elas ficam num estado de depressão, porque é uma repetição diária daquilo que ela faz e não tem nada novo. Então, é preciso, dentro da rotina, dar um corte, sabe? Uma quebra e colocar algo novo para dar aquela sacolejada musical, né? Uma música diferente, uma música num ritmo diferente e que você possa, né, modificar essa rotina. Excelente. Gente, estamos perto de concluir, né, o nosso segundo Fórum de Envelhecimento do SESC Pernambuco, e eu gostaria de fazer uma provocação, no bom sentido da palavra, com as nossas convidadas, que vocês pudessem resumir uma palavra. Envelhecer, para mim, é. Cláudia, envelhecer para você. É um privilégio. Zilna. Então, para mim, cantar. Envelhecer, não. Envelhecer, realmente, eu digo que eu sou uma pessoa privilegiada, porque eu tenho saúde, tenho energia e me sinto, como a Cláudia falou, eu não me sinto velha. Eu fico até um pouco porque eu consigo interagir tão bem com as pessoas mais novas, eu me sinto velha, mas com palavra eu digo também que é um privilégio. Não entendo. Elisete. Leveza. E não tenho vergonha de ser feliz. Elisete trouxe leveza. Isso para mim seria leveza, sabe? Eu acho que no meu caso, né, eu não estou tão longe assim de chegar aos meus 60, mas eu espero que a minha velhice, pelo menos é a que eu estou projetando, né, é que ela seja leve e colorida. Eu vou me incluir aí nessa pergunta e dizer que envelhecer para mim é uma oportunidade, né? Um privilégio, porque o envelhecimento hoje é algo que a gente vê como algo tão maravilhoso, tão esplendor, na verdade sempre foi. Na verdade, hoje, mais do que nunca, quando a gente tem aí essa longevidade que está aí, que é uma realidade posta, na verdade, a gente vê como é bom envelhecer, né? Envelhecer com saúde, com oportunidades, estar aqui hoje, a gente podendo estar aqui hoje, falar para esses idosos, né, sobre o protagonismo da pessoa idosa, não só no tempo de pandemia, mas em qualquer momento da nossa vida, antes e pós-pandemia. Então, eu queria assim agradecer por esse rico debate, essa rica conversa que tivemos nessa tarde de hoje,
convidar a Leonor para trazer mais aí um repertório maravilhoso em comemoração ao Dia Internacional da Pessoa Idosa. Leonor, por favor. Vamos seguir com uma música assim que é bem vida, bem... Vamos dizer o Jazz Mitchell. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar louco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Uma flor que tem espinhos você pode arranhar. Se o bem ou o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. E eu quero ouvir. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Quem espera que a vida seja feita de ilusão pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado pra mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Toda pedra no caminho você pode retirar. Numa flor que tem espinhos você pode arranhar. Se o bem ou o mal existe, você pode escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. A vida é uma arte. Prazer imenso estar com vocês aqui. Prazer, viu, Cláudia? Aqui, amiga, devíamos ter preparado uma música aí para nós fazermos aquele dueto. Nossa cantora. É preciso saber viver, sem dúvida. Essa música é maravilhosa, né? Essa letra diz muito, tem muito significado. Eu gostaria de, em nome do SESC Pernambuco, agradecer a participação das nossas convidadas, Elisete Maciel, Cláudia Grande, Zuina Cirne, ao presidente do Sistema Fé Comércio, SESC e SENAC, Bernardo Peixoto, ao diretor regional, Oswaldo Ramos, diretora de Programas Sociais, Paula Lourenço, a Gerência de Saúde e Assistência, Mônica Lucena, a coordenadora regional de Assistência e Bem-Estar, Mônica Regina, e a toda a equipe de assistência do SESC Pernambuco, pelo apoio na realização do 2º Fórum de Envelhecimento. Muito obrigada e até a próxima. Leonor, com você, minha querida. Vamos lá. Nem o sol, nem o mar, nem o brilho das estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia, nem os versos desta canção irão valer, nem o perfume
te amei como ninguém te amou, querida. De ti o menor gesto adorei, esquecida da própria vida. Perfeita, mandaste embora, eu não esqueci das rosas, das orquídeas, das violetas que eu dava a ti, distraídas no ambiente luxuoso em que sempre vivia. Tu deixaste que murchasse minhas flores, meu buquê de fantasia. E agora te adoras a quem te magoas, perdoas pelo bem que eu te quis, perdoas e serás feliz, feliz, feliz. Isso aí, Mimi, você me quis cantar. Obrigada, Leonor, pela esse repertório maravilhoso. E encerramos agora o nosso fórum, segundo fórum de envelhecimento. Agradeço mais uma vez as nossas convidadas pela gentileza de estar aqui conosco hoje. Tenham todos um excelente finalzinho de tarde. Um abraço, gente. Tchau, tchau.